Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, alunos e alunas do Instituto Bíblico Etnos, a paz do Senhor Jesus. É com alegria que estamos começando mais uma videoaula sobre os livros históricos e quero convidar a todos e a todas para que participemos desta aula maravilhosa, o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele faz parte da categoria de livros históricos do Velho Testamento. O Velho Testamento tem 12 livros históricos que começa em Josué e termina no livro de Esther. Hoje nós vamos fazer a análise deste livro muito relevante, que pertence ao primeiro grupo intitulado Teocracia. Os livros da Teocracia são agrupados por Josué, Juízes e Rute. Josué, como já foi dito na aula anterior, é o livro que trata sobre a transição da liderança de Moisés para Josué, a conquista da terra de Canaã e a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. O livro de Rute, eu vou pular um pouquinho Juízes e vou aqui ler Rute agora. Rute já é um livro que nós vamos tratar sobre a manifestação do amor de Deus para com uma mulher estrangeira, moabita, num momento de caos, seca, crise. A fidelidade que o povo de Israel não demonstrou para com o Senhor Jeová, a moabita Rute demonstra então o seu amor para com o Deus dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A aula de Rute será a próxima que nós estaremos postando para vocês no nosso canal no YouTube, Pastor Éder William. Agora, o livro de Juízes, ele trata sobre o período que sucede a morte de Josué e a opressão sobre Israel, oriunda das nações gentílicas. Também o problema da falta de uma liderança é o assunto que nós vamos tratar durante o livro de Juízes. Então, vocês não se esqueçam que Juízes é o livro histórico do Velho Testamento que pertence ao grupo da teocracia. Por teocracia, nós identificamos uma palavra teológica que expressa o governo de Deus entre o povo de Israel. Então, a teocracia, ela tem a sua existência desde o momento em que a nação de Israel é formada pela liderança de Moisés, e a teocracia se estende até o período de Samuel, quando ele então é o último juiz, e o seu sucessor é o rei Saul, quando é estabelecido em Israel a monarquia. Vamos agora destacar as características do livro dos Juízes. Sobre a autoria, nós não temos uma pessoa com certeza e convicção quem seja o autor. Agora, o Talmud, que faz parte da literatura judaica, conjectura que provavelmente Samuel seja o autor do presente livro. Porém, já estamos aqui dizendo que é uma conjectura do Talmud. O nome do livro. Juízes recebe este nome porque o mesmo diz respeito ao tempo em que os juízes atuaram na nação israelita. O nome hebraico deste livro é Shofetim. Sobre a data do livro dos Juízes, cobre o período, então, desde a morte de Josué até a institucionalização da monarquia em Israel através do rei Saul. A data real da composição do livro é desconhecida, porém o livro parece ter sido escrito durante o reinado de Saul, antes da conquista de Jerusalém por Davi, cerca de 1050 a 1000 antes de Cristo. Então, esse é o período cronológico que os eruditos conjecturam sobre a data real
da composição literária do livro de Juízes. Existe um versículo muito chave em Juízes que ajuda-nos a compreender o problema cerne desta obra bíblica. Juízes 17, verso 6, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel. Certamente este texto é a palavra de grande importância, digamos até um texto áureo, que nos dá a chave para o entendimento dos problemas que acontecia no livro de Juízes. Sobre o título Juízes, existe um entendimento entre as correntes teológicas que surgiram 13, 14 ou 15 juízes. Comumente, a grande maioria dos eruditos dizem que Juízes é conferido a 14 pessoas que presidiram ou lideraram os israelitas durante um período de 3 séculos e meio. Muitos adversários, eles permaneceram na terra de Canaã sem serem derrotados. Por isso Israel foi duramente oprimido no período do livro dos Juízes. Aqui identificamos algumas falhas da liderança de Josué. Josué, que é o período que antecede o livro dos Juízes, o Josué, líder do povo de Israel, sucessor de Moisés, ele não exterminou todas as nações adversárias em Canaã. Algumas permaneceram. E dali vêm as batalhas, as tensões, as guerras e a opressão que Israel sofre das nações gentílicas durante o livro de Juízes. Então, Israel passou por várias turbulências, ameaças constantes e muitas das vezes correndo o risco de extinção. Meus amados, nós temos aqui mais uma imagem para explicitar para vocês que os juízes eles foram líderes militares e religiosos. Nós temos os líderes militares e religiosos, juízes usados por Deus para fazer a defesa das tribos, uma ou duas tribos, e nunca da nação inteira. O que nós identificamos aqui é que não existia neste período de Juízes uma unidade nacional que fortalecesse as 12 tribos de Israel para que essa unidade nacional desse um corroboramento, desse um fortalecimento aos ataques que a nação sofria das nações inimigas. Então, esses 14 juízes, nós vamos verificar ao longo do estudo que os juízes são líderes diferentes de tribos diferentes. Não são os juízes levantados sempre das mesmas tribos. São juízes de tribos diferentes. E não existia, então, uma unidade nacional entre as 12 tribos. Alguns estudiosos eles acreditam que se não fossem esses heróis locais, os juízes, que Deus levantou exatamente para defender a terra da conquista, Canaã, então a situação poderia ficar muito complicada e o perigo da extinção da nação israelita era real, verdadeiro. E para piorar a situação das 12 tribos, então existia dentro das 12 tribos conflitos internos. Nós vamos verificar no livro de Juízes que existe uma divisão muito grande entre as tribos, não tem unidade, e esse problema vai ficar de forma mais explícita nos capítulos finais, que é o epílogo do livro dos Juízes. A divisão do livro. Esse livro tem 21 capítulos e os mesmos eles estão divididos em 3 categorias. A primeira categoria, ou primeiro bloco, começa no capítulo 1, verso 1, e vai até o capítulo 2, verso 5, e esse bloco da parte 1 do livro, da divisão do livro,
fala sobre um breve repasse da ocupação de Canaã pelos israelitas. Então, morreu Josué, não temos agora um substituto para Josué, e existem ali informações nessas partes iniciais do bloco 1 sobre como é que foi a ocupação de Canaã pelas 12 tribos. A parte 2 do livro é exatamente o miolo central, o desenvolvimento do livro, onde nós temos ali os 14 juízes liderando a nação de Israel. Então, o bloco 2 é a história dos juízes, que começa no capítulo 2, verso 6, até o capítulo 16, verso 31. E, por fim, o bloco 3 do livro é o epílogo do mesmo, que começa no capítulo 17 e encerra no capítulo 21. Nesse bloco, a divisão do livro ela tem como tema a migração dos danitas e o conflito interno, que foi a guerra civil entre as 11 tribos contra a tribo dos benjamitas. Agora nós temos diante da tela uma lista de juízes. São 14 juízes. Eu aconselho que os nossos alunos do Instituto Bíblico Etnos eles trabalhem com os livros históricos dos juízes, que é o livro do Instituto Etnos, escrito por mim e pela missionária Leila. Então, em cima dessa tabela, nós temos elencado os 14 juízes, o período que eles estiveram liderando o povo, o período de opressão que sofreu a nação de Israel, os povos inimigos que oprimiram Israel. Então nós temos ali, por exemplo, primeira linha, Mesopotâmia domina Israel por 8 anos. Eu vou pegar aqui nos nossos arquivos a página sobre os juízes. Então a Mesopotâmia está dominando Israel por 8 anos e Deus levanta um juiz por nome Otiniel, que é escolhido sobre a nação de Israel para exercer o ministério como juiz. Então, aqui no nosso livro do Instituto Etnos, deixa eu pegar aqui para vocês, exatamente a página onde fala sobre Otiniel. Nós temos aqui, então, página 24, ok? Página 24. Então, você está assistindo a videoaula, mas você tenha do seu lado o nosso livro do Instituto Etnos, que na página 24 nós temos as informações pontuais sobre Otiniel, ok? Então, nós temos aqui página 23, corrigindo, página 23. Otiniel, o nome dele no hebraico, Deus é força. Então, no entendimento da cultura judaica, o pai e a mãe, quando davam o nome para o filho, já identificava que esse nome teria um significado profético. Como Otiniel tem como significado Deus é força, entendemos que a força de Deus em Otiniel é manifesta quando ele exerce o seu ministério como juiz. Nós temos aqui o pecado do povo de Israel nessa época, que seguia os Balaíns, os postes ídolos. E através desse pecado da nação de Israel, Deus permitiu que Israel fosse subjugada pelos povos da Mesopotâmia. Então ocorreu uma grande perseguição e o rei da Mesopotâmia era Cusã-Risataim. A opressão durou 8 anos e a Bíblia dá uma informação relevante sobre Otiniel, que ele se casou com Axa. Axa era filha de Caleb. E como recompensa por ter conquistado a cidade de Criat Sefer, Caleb entrega sua filha Axa para Otiniel, que se torna o primeiro juiz de Israel. Se vocês abrirem a página 24 do livro do Instituto Etnos, nós temos aí o segundo juiz, que é o Eude, ok? Eude, o seu nome significa união e forte. O pecado que assolou a nação de Israel durante este pano de fundo histórico é que Israel, todas as vezes que virava as costas para Deus, os seus inimigos
os subjugavam. E nesta opressão, o que acontecia? Israel clamava misericórdia e Deus respondia como? Levantando um juiz. O inimigo central, o antagonista de Israel nessa época foi Eglon, rei dos Moabitas, Amonitas e também os Amalequitas, que fizeram confederações para destruir os israelitas. O ano de opressão foram 18 anos que Israel sofreu opressão e o Eude ele pertencia à tribo de Benjamim. O período de paz também aí que o povo desfrutou foram 8 anos. E é interessante dizer que por causa da opressão de Eglon, Israel tinha que pagar tributos. Eude, a Bíblia diz que ele era canhoto da tribo de Benjamim. Essa tribo de Benjamim era uma tribo que tinha muitas pessoas canhotas com habilidade e perícia para acertar o alvo de longe. E o Eude, sendo canhoto, com um punhal em suas mãos, ele matou o rei de Eglon. A Bíblia diz que ele era uma pessoa muito obesa, o rei de Eglon, e os israelitas, através da liderança de Eude, tiveram então vitória e livramento através da espada de um homem canhoto chamado Eude. Nós temos então agora um próximo juiz, que é Sangar, que julgou Israel por um breve tempo. Então nós temos aí alternâncias de poder e juízes liderando muitos anos, outros pouco tempo. A palavra Sangar, no original hebraico, significa gracioso copeiro. E os inimigos que perseguiam Israel nessa época foram os filisteus. A Bíblia diz que Sangar ele matou 600 homens com uma aguilhada de boi. No livro do Instituto Etnos, página 24, nós temos a informação técnica do que significa aguilhada. O pecado da nação de Israel, por Deus permitir que Israel fosse subjugado pelos filisteus, foi exatamente a imoralidade e a idolatria. E então os filisteus oprimiram Israel, Israel pediu no clamor a misericórdia de Deus, e a resposta de Deus foi ter levantado o juiz Sangar. Nós temos agora o próximo juiz aí da lista, que na verdade é uma juíza, é a Débora, uma juíza valorosa. O seu nome no hebraico significa abelha e ela pertencia à tribo de Efraim. Durante o pano de fundo histórico, a nação de Israel sofreu 20 anos de opressão. E Israel estava se desviando da presença de Deus. Mas através do clamor do povo de Israel que se arrependeu, o Senhor levantou essa mulher como juiz, Débora, e ocorreu então um período de paz, um período de 40 anos de paz. A vitória Deus deu através da liderança desta mulher chamada Débora. Débora foi então esse instrumento de Deus para trazer vitória. E, irmãos, aqui a gente tem uma coisa muito clara na Bíblia: 14 juízes, 13 homens e uma mulher. Deus não faz acepção de pessoas. O Deus que usa o homem, ele também usa as mulheres na sua obra. Glória a Deus por isso. Nós temos então um colaborador da Débora nesse momento de liderança como juíza, que foi o Baraque, ok? Ele era da tribo de Efraim e ele trabalhou em parceria, colaborando, ajudando Débora, que exercia a liderança como juíza em Israel. O próximo juiz que nós temos aí na lista
nós temos aí Baraque e agora Gideão. Gideão, olha só, Gideão é um dos mais famosos, se não o mais famoso, ou juiz que os pregadores mais pregam. Muitas pregações sobre Gideão. Então, sobre a liderança de Gideão, o significado do nome dele, Jerubaal, o trabalhador. Este é o significado original do nome Gideão. A nação de Israel havia se desviado do Senhor Jeová. E então Deus permitiu que os midianitas subjugassem Israel e a opressão durou 7 anos. Mas através da liderança de Gideão, houve 40 anos de paz sobre a terra e sobre a nação israelita. Ele era Gideão da tribo de Manassés, e é interessante dizer a todos e a todas que quando Deus levanta Gideão para fazer a obra da libertação perante os midianitas, o exército de Gideão era formado por 32 mil homens. E todos sabem que no final a vitória Deus deu a Gideão com 300 homens. Então você faz o cálculo, 32 mil homens, soldados guerreiros, Gideão tinha, mas na hora da batalha Deus passou a peneira, foram apenas 300 homens. Estes 300 homens, se você pegar o percentual, vai dar exatamente 0,9%. Então Deus deu vitória para Gideão e libertou Israel dos midianitas com menos de 1% do contingente de soldados, porque 300 soldados para 32 mil soldados é 0,9%. Quero cumprimentar aqui a missionária Leila, que está mandando mensagem no chat, o Claudenilton Aires também, e a irmã Iliane Alves. Deus abençoe a todos e a todas, a paz do Senhor Jesus. Aqueles e aquelas que não estão assistindo ao vivo a nossa aula, vamos disponibilizar o link desta aula em nosso portal no YouTube. YouTube Pastor Éder William. Você clicando ali na aba Playlists, tem a pasta Teologia, clicou na pasta Teologia, você escolhe então a aula para você estar ali assistindo no momento que você pode, ok? Deus abençoe os nossos alunos que estão aí já entrando no chat da nossa lição. O próximo juiz que eu quero destacar aqui para vocês é o Abimeleque. Abimeleque, ele foi juiz por um período curto de tempo, e nós colocamos na página 27 do livro, os nossos alunos abrem na página 27 do livro, nós demos uma alcunha para ele, um juiz sem juízo. O Abimeleque, o nome dele significa meu pai é rei. Este é o significado hebraico do nome Abimeleque. Ele foi filho de Gideão, e Gideão ele tinha 71 filhos. O Abimeleque, ele matou 69 filhos, seus irmãos, os 69 filhos, ele conseguiu matar de Gideão, e só escapou o caçula, Jotão, o filho caçula de Gideão, o Jotão escapou. Mas o Abimeleque, certamente ele promoveu a matança dos 69 para não perder a sua liderança. Então nós vemos que ele era um juiz calcado numa ditadura, um homem mau, de um caráter reprovado. Então aqui a Bíblia está explicitando para a gente que teve juiz usado por Deus, mas também existiram alguns juízes que se perderam ao longo do caminho, como foi o caso do Abimeleque. Nós temos agora mais alguns juízes. Tola. Tola foi um juiz cujo nome significa vermelho ou escarlate, e ele pertencia à tribo de Isacar, julgou Israel por 23 anos. Veja bem, muitos anos julgando Israel. Porém, a Bíblia não tem muitas informações pontuais sobre as ações relevantes do juiz Tola. Temos um outro juiz também com poucas informações bíblicas, que é o juiz por nome Jair, cujo significado do nome denota ele iluminará. Jair era um juiz oriundo da tribo de Manassés e era um homem que tinha uma condição socioeconômica elevada. Julgou Israel
por 22 anos. Agora nós temos um outro juiz que é um pouco mais famoso do que os anteriores, com exceção do Gideão, mas é muito pregado também nas mensagens que ouvimos em nossas igrejas, o Jefté. O título que demos para esse juiz são fracassos e vitórias. O seu nome, Jefté, no hebraico significa libertador. O seu pai se chamava Gileade e sua mãe era prostituta. Teve problema de relacionamento com seus irmãos e Jefté pertencia à tribo de Manassés. Essa questão do relacionamento com os filhos, a Bíblia diz com os irmãos, corrigindo aqui, o problema de relacionamento que o Jefté tinha com seus irmãos, a Bíblia nos informa que os seus irmãos, eles expulsaram Jefté, mediante o fato dele ter sido filho de uma prostituta. Os inimigos de Israel, quando Deus levanta Jefté para ser juiz, foram os amonitas. E o pecado da nação de Israel na época, porque Deus entregou Israel para os amonitas, foi exatamente porque a nação de Israel ela seguia os cultos aos Balaíns e a Astarote. Então, meus amados irmãos, temos aí Jefté julgando a nação por 6 anos e a chave mais polêmica do seu ministério como juiz foi o voto precipitado que Jefté fez. A Bíblia diz em Eclesiastes que nós não devemos fazer o voto e não cumpri-lo. Se você fez, cumpra o voto. Agora, a grande discussão teológica é que existe uma corrente teológica que defende o posicionamento que Jefté, de fato, matou a sua filha para cumprir o voto que ele jurou. Há uma outra corrente teológica que defende o oposto, que aquele voto não foi literal, foi apenas metafórico. Então existem essas duas correntes teológicas no que tange ao assunto do polêmico voto do juiz Jefté. Nós temos agora também outros juízes na Bíblia que são chamados juízes anônimos. Nós temos Ibsã, cujo nome significa ilustre. Ele pertencia à tribo de Zebulon e ele julgou Israel por 7 anos. Os inimigos, na época em que o juiz Ibsã foi levantado por Deus, eram os amonitas. Outro juiz de Israel, que também é anônimo e muita gente desconhece, é o Elon, cujo nome hebraico significa carvalho forte. Elon era juiz da tribo de Zebulon, julgou Israel durante 1 década e os inimigos de Israel também eram os amonitas. Mais um juiz anônimo em Israel, Abdon, cujo nome significa servil. Abdon era da tribo de Efraim, julgou Israel por 8 anos e os inimigos de Israel nessa época também eram os amonitas. O que a gente percebe aqui com esses juízes anônimos? Que é exatamente o Ibsã, o Elon e o Abdon. Eles têm relevância na história? Certamente, porque Deus os levantou como juízes. Mas os seus feitos heróicos na Bíblia, eles são contados de forma muito resumida. Não há um protagonismo ou um destacamento da liderança deles. Todavia, eles têm a sua importância dentro da lista dos juízes. Um outro juiz que aparece agora na lista e que é famoso, muita gente já ouviu as pregações a respeito da pessoa de quem? Sansão. Sansão também é que nem o caso do Jefté, são fracassos e vitórias. O nome Sansão significa pequeno sol ou filho do povo. Sansão era da tribo de Dan e os inimigos que subjugavam Israel na sua época eram os filisteus. O seu pai se chamava Manoá. O nome da mãe é mantido em anonimato na Bíblia. A opressão dos filisteus na época de Sansão durou sobre Israel um sofrimento terrível de 40 anos.
Mas quando Deus levanta Sansão para exercer o juizado, ocorreu um período aí de 2 décadas de paz entre os israelitas. Sansão ele teve alguns probleminhas, para não dizer problemas. Ele se casou com uma moça filisteia. A Bíblia fala de um enigma sobre filisteus constrangendo uma moça para que a mesma buscasse em Sansão a resposta. Nós temos o caso da Dalila, que seduziu Sansão porque ela tinha recebido propina dos filisteus para que os filisteus, através de Dalila, descobrissem o segredo de Sansão. Sansão era um nazireu de Deus e a lei do nazireado, ela está no livro de Números. E existe uma série de informações relevantes no livro de Números sobre o que o nazireu deve e não deve fazer. E um dos votos do nazireado é exatamente o não corte do cabelo. E quando Sansão ele revela o segredo que ele tinha para Dalila, depois da 4ª vez consecutiva insistindo para que Sansão dissesse o seu segredo, o Sansão cede à tentação, conta o segredo, a Dalila faz o Sansão dormir no seu colo, a Dalila conta para os filisteus qual é o segredo, os filisteus cortam o seu cabelo, e quando Sansão acorda, ele sabe, ele sente, ele tem a terrível experiência que o Espírito Santo já tinha se retirado dele. E então os filisteus vieram, prenderam Sansão, furaram os seus olhos, fizeram dele escravo, e Sansão, no final da sua vida, ele teve uma morte trágica. Existe muita polêmica, o pessoal pergunta se ele morreu sem salvação ou não. Acreditamos que ele morreu salvo, porque ele entra na lista dos heróis da fé, conforme Hebreus capítulo 11. Os que defendem o posicionamento que Sansão cometeu suicídio, por isso ele não morreu salvo, é importante destacar que quando ele pede para que aquele moço o conduzisse até a pilastra do templo do rei Dagon, do deus Dagon, que é o deus dos filisteus, para que Sansão ele pedisse a Deus a misericórdia, Senhor, renova as minhas forças nesse momento, me perdoa. E Deus respondeu à oração de Sansão. Os irmãos acreditam que Deus estaria respondendo à oração de Sansão para que ele cometesse suicídio? Naquele momento, Sansão estava dentro de um contexto de lei mosaica, olho por olho, dente por dente, e então é perfeitamente compreensível este comportamento de Sansão, porque ele estava numa batalha contra os filisteus. E nessa batalha ocorreram a morte de cerca de 3.000 filisteus, mas a Bíblia deixa claro, como já disse no texto de Hebreus, que Sansão ele venceu pela fé. Agora, vejam aí na tabelinha que tem 2 juízes que não estão no livro dos juízes, que é o Eli, o sumo sacerdote, e também o Samuel, que é o sucessor do sacerdote Eli. Então, o Eli, ele era sacerdote e juiz, e o Samuel era sacerdote e juiz e também era profeta. Esses 2 personagens, que é o juiz número 13 e o número 14, eles não estão no livro de Juízes, mas pertencem à historicidade do livro dos Juízes. Agora nós vamos encerrar a nossa aula contando uma história trágica, que é o epílogo do livro dos Juízes. A história trágica de um levita. Quando termina a história de Sansão, nós temos então a partir do capítulo 19 até o 21, que é o final do livro, o comentarista, o escritor sacro, narrando o problema da divisão das tribos e por que o livro de Juízes é considerado o livro das derrotas. Teve vitórias? Teve vitórias, mas as vitórias
elas não foram na mesma proporção das vitórias, das derrotas, porque as derrotas elas são explicitadas no livro de Juízes através dos períodos de opressão que as nações gentílicas subjugaram a nação de Israel. Então, veja bem, eu aconselho que os irmãos leiam esses capítulos 19, 20 e 21, esses 3 capítulos, para vocês entenderem como é que o livro fecha de forma trágica. Fala ali sobre um levita que era da região de Efraim, um levita que era oriundo daquela tribo, ele morava naquela tribo, lembrando que os levitas estavam espalhados entre todas as 12 tribos de Israel, mas esse levita aqui, ele residia no norte de Israel, lá na tribo de Efraim. Ele era casado com uma esposa, com uma mulher da tribo de Judá, e a sua esposa cometeu adultério. E ela foi embora para a casa do seu pai, lá em Belém de Judá. E o levita, ele então sai de Efraim, do norte, e vai para o sul, Judá, para resgatar, para buscar a esposa, porque ele quer promover ali uma reconciliação com ela, mesmo ele sofrendo a traição dela. E quando ele chega, esse levita ali na casa do pai da moça em Judá, que é o sul de Israel, o sogro fala pro genro, né? Ô levita, fica aqui, não vai embora hoje não, fica aqui com a minha filha mais uma noite. Aí o levita atendeu o pedido do pai da sua esposa e atendeu o sogro, ficou mais uma noite. O levita estava junto com o seu moço e também com os seus animais ali. E na segunda noite, o sogro falou para o genro, ô levita, fica mais uma noite aqui. E aí o levita atendeu o sogro. No terceiro dia, o sogro fez o terceiro pedido, fica mais uma noite aqui. E o levita atendeu o pedido do sogro. Na quarta noite, idem. Na quinta noite, o levita não aguentou, pegou a esposa, pegou o jumento para carregar as suas cargas, pegou o seu moço, que era o seu ajudante, e foi embora. Nesse que vai embora, ele chega numa cidade chamada Gibeá, que pertence à terra da tribo de Benjamim. Então, Gibeá é uma cidade de Benjamim. Quando ele chega ali, ele não consegue nenhum lugar para hospedagem e ninguém abre a porta da casa para ele se hospedar e ele fica na praça da cidade com a esposa, com o moço, com o jumentinho, ao relento. Passa nesse momento na praça um homem velho da terra de Gibeá, da cidade de Gibeá. Esse homem velho, ele se compadece daquele trio que está ali no relento da praça com o animalzinho e convida eles para que gentilmente eles aceitassem o convite para pernoitar na casa desse homem velho, o cidadão de Gibeá. Então o levita atende, fica feliz e vai hospedar com a esposa e o moço e o jumentinho na casa do homem velho em Gibeá. Certa hora da noite, alguém bate na porta da casa do homem velho. A Bíblia diz que são os homens da cidade de Gibeá, mas a Bíblia dá um título para eles. Chamam eles de homens de Belial. Essa expressão Belial fala sobre pessoas inúteis, imprestáveis, sem serventia. Esses homens, eles bateram na porta e queriam que o velho, que é o dono da casa, entregasse o levita para eles. Para fazer besteira, né, irmãos? O velho falou, não vou entregar não. Mas eu tenho uma filha virgem aqui e tem também a esposa do levita, pode levar elas. Os homens de Belial pegaram a esposa do levita e a Bíblia diz que eles cometeram violência sexual, abusaram dela a noite toda, até de manhã. E aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, de manhã, quando o levita abre a porta da casa desse homem velho, quem está caída no chão, morta, sua esposa, o levita ficou revoltado. Aí ele esquartejou a esposa em 12 pedacinhos e dividiu esses pedaços e distribuiu os pedaços da sua esposa morta e mandou um pedacinho para cada uma das 12 tribos da nação de Israel. Quando os anciãos de cada tribo de Israel receberam o pedacinho do corpo da mulher do levita, chamaram o levita para uma conversa.
Ô levita, o que significa isso daqui, esse pedacinho do corpo da sua esposa? Aí o levita explicou para ele, ó, os homens de Gibeá, que são da tribo de Benjamim, mataram a minha esposa. E, irmãos, no livro de Levítico, a Bíblia deixa muito claro que a família sacerdotal, a família dos levitas, deve ser honrado por toda a nação de Israel, por todas as 12 tribos de Israel. E, amados irmãos, o que aconteceu nesse momento, então? Os 12 anciãos receberam essa notícia, mas agora vamos tirar à parte o ancião da tribo de Benjamim, porque o problema está em Benjamim. Vamos falar agora de 11 tribos, menos a tribo de Benjamim. Essas tribos, as 11 tribos menos Benjamim, agora estão se reunindo para fazer uma confederação, uma aliança que não tinha antes. Lembra que eu falei no início da aula que não tinha unidade em Israel? Agora vai ter unidade. Por que agora vai ter unidade? Porque as 11 tribos vai mandar uma comissão lá em Benjamim, na tribo de Benjamim, e vai a comissão dos anciãos das 11 tribos de Israel falar assim para os líderes da tribo de Benjamim: entrega para a gente aí os filhos de Belial, da cidade de Gibeá, que mataram a mulher do levita. Sabe o que os benjamitas vão dizer para eles? Não vamos entregar, não. Não vamos entregar. Não vamos. Então, amados irmãos, olha só. Agora eu estou passando para vocês uma imagem para a gente encerrar a nossa aula. Quando os benjamitas disseram então para a comissão, nós não vamos entregar os homens da cidade de Gibeá, porque também eles são benjamitas, são nossos irmãos, a comissão volta e fala para os 11 anciãos e para as 11 tribos. Eles não vão entregar os homens de Belial que mataram a mulher do levita. Então as 11 tribos se reuniram, chamaram os guerreiros valentes soldados para promover uma guerra civil entre as 11 tribos de Israel, unidas para destruir agora a tribo de Benjamim. E aí ocorreram 3 campanhas militares para destruir Benjamim. Na primeira campanha militar, as 11 tribos foram derrotadas por Benjamim, e na segunda campanha militar, as 11 tribos foram destruídas por Benjamim, porque Benjamim conhecia a terra, porque a batalha foi na sua localidade. Na terceira campanha militar, as 11 tribos venceram Benjamim. Mataram os homens de Benjamim e apenas sobraram 600 homens de Benjamim que ficaram fugitivos durante 4 meses, escondidos para não serem mortos pelas 11 tribos de Israel. As 11 tribos de Israel, os soldados, depois da batalha, voltaram para as suas respectivas tribos. E ocorreu uma nova reunião entre as 11 tribos. Deus promoveu agora um quebrantamento no coração da liderança das 11 tribos para promover uma reconciliação com a tribo de Benjamim. Agora, nesse quebrantamento que está no coração das 11 tribos, que derrotaram Benjamim e só sobraram 600 homens benjamitas que estão escondidos aí durante 4 meses, houve uma pergunta: como é que nós vamos ajudar Benjamim a se reconstruir como tribo? Porque e agora foi tudo destruído, a cidade foi destruída. Não tem mais ninguém, a não ser aqueles 600 homens. Então, aconteceu o seguinte. Número 1. Por causa desta guerra civil, os anciãos das 11 tribos disseram assim: nunca daremos nossas filhas virgens para casarem com os benjamitas. Fizeram um juramento. Mas agora, Deus trabalhou no coração da liderança e do povo das 11 tribos para que as 11 tribos se reconciliassem com Benjamim. Mas aí vem aquela pergunta, né? Esses 600 homens aí que estão fugitivos, para a gente promover a reconciliação com eles, como é que eles vão casar se as nossas filhas não podem ser entregues porque já fizemos o voto e o juramento que não vamos entregá-las para os benjamitas? Aí alguém lembrou: olha, é o seguinte, quando a gente fez aqui as convocações, teve uma tribo, Manassés,
E lá em Manassés tem uma região chamada Jabes de Gileade. Os irmãos Manassés, da tribo de Manassés, especificamente quem é da região de Jabes de Gileade, que pertence à tribo de Manassés, eles não vieram na nossa convocação. Então eles não participaram do juramento. Então vamos pegar 400 virgens oriundas da terra de Jabes de Gileade, que pertence à tribo de Manassés, e vamos entregá-las aos 600 homens fugitivos de Benjamim, para que haja a reconciliação, o perdão, e estes homens se casem com essas 400 virgens, oriundas de Jabes de Gileade, e eles possam então ter filhos, construir a cidade, reconstruir a tribo e todo o contexto social da terra da tribo de Benjamim. Então, queridos irmãos, aí foi o encerramento do livro de Juízes, e eu estou pegando aqui a minha Bíblia para ler o texto que fecha o livro de Juízes de forma trágica. Capítulo 21, verso 25, que diz: Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Quando não há liderança entre o povo de Deus e cada um faz o que acha bem aos seus olhos, aí está o problema. Problema esse na época dos juízes e problema que se repete hoje também no contexto evangélico, quando os crentes não seguem a liderança do pastor da igreja, que foi constituído por Deus para o aperfeiçoamento dos santos. Muito obrigado pela sua atenção. Eu aguardo você na próxima videoaula sobre o livro de Ruth.